Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Leus Eventos. É um prazer ter você aqui conosco mais uma semana. Estamos juntos. E hoje a gente recebe um cara aqui que literalmente entrou para a história. Ele é Guinness World Record, brasileiro e é o homem mais rápido do mundo a visitar os 196 países. A gente conversa hoje com Robson Jesus. Robson, é um prazer ter você aqui. Seja bem-vindo ao podcast do Leus Eventos. Obrigado, eu que agradeço o convite, por vir aqui poder compartilhar um pouco da minha história, falar um pouco de várias experiências que eu vivi durante todos os 196 países. Conta pra gente, então, inicialmente, como é que surgiu essa ideia de querer visitar todos os países do mundo? Cara, tudo começou quando eu tinha 10 anos de idade, porque eu trabalhava no mercado, perto da minha casa. Eu era empacotador empacotador do mercado, mas eu ficava empacotando frango. E aí eu empacotava aqueles frangos e eu ficava vendo as fotos ali do jornal, né? Da neve, ficava olhando o avião, me lembro que tinha o canguru, o urso. E aí eu sonhava, um dia eu vou conhecer esses animais, um dia eu vou andar de avião, um dia eu vou na neve e tal. E aquele sonho de criança, mas um sonho quase que impossível. Porque se tu vê a realidade social, um cara que tem uma vida social muito parecida com diversos jovens brasileiros, né? Que é aquele cara que foi abandonado pelo pai com 5 anos de idade, com 8 anos de idade. Até meus 8 anos de idade eu dividi uma cama de solteiro com mais 2 irmãos. Por muito tempo eu tinha uma refeição por dia. Então tu pegar todo esse contexto social, tu fala, cara, esse cara nunca vai conseguir visitar todos os países do mundo. Até que chegou a pandemia. Eu todo inquieto, olhei pra cara conversando com uma amiga minha assim, olhando, gostava me olhando assim, olhei pra ela, falei, Gé, eu vou visitar todos os países do mundo, realizar aquele sonho de criança. E ela olhou pra mim e falou assim, cara, vai sim, vai ser muito legal, você vai ter altas experiências. Só que ela falou de uma forma tão firme que até eu mesmo acreditei muito legal a parte na dela fala. Pois é, ela me deu uma palavra positiva. E aí, a partir dali, eu falei, cara, eu vou fazer essa parada. Eu fiquei 8 meses escrevendo o projeto e comecei. Em que momento você falou, cara, isso aqui pode virar recorde mundial? Cara, quando eu comecei a planejar a viagem, porque no meu planejamento eu me fiz 3 perguntas. Quanto custa viajar a todos os países do mundo? Quem viajou a todos os países do mundo? E como faz para viajar a todos os países do mundo? E buscando essas respostas, eu descobri que de uma população mundial de 8 bilhões de pessoas, apenas 150 pessoas visitou todos os países do mundo. Só que dessas 150 pessoas, nenhuma pessoa era preta. Eu falei, oxe, por que não, né? Eu falei, pô, por que um negão fez uma parada dessa? Aí eu fui estudar um pouco e entender o porquê. E aí eu comecei a ler alguns artigos, por exemplo, eu vi artigos na Europa que mostrava que só de você ter a pele escura, há 20 anos atrás, você não podia entrar no país. Eu peguei estudos mais recentes que mostram, há 10 anos atrás, aqui no Brasil, a população negra não tinha condição de comprar uma passagem de avião. Detalhe, a população negra, ela representa 57% da população brasileira, a grande maioria. Aí fala, pô, explicado. Por isso que nenhum preto fez essa parada. E aí, só que isso me incomodou um pouco, sabe? Comecei a tirar minhas noites de sono, comecei, tipo... Inquietação, né? Inquietação. E até que um dia eu decidi, falei, pô, tá bom, eu vou mudar essa história, eu vou ser a primeira cara preta a fazer todas as viagens, todos os países do mundo. E aí eu falei, pô, eu preciso oficializar isso. Daí foi onde eu falei, e ainda vou registrar isso no Guinness pra estar um negão lá na parada, sabe? Então, o Guinness ele veio com uma cereja do bolo pra fazer essa parada então racial. Ele foi pensado antes já. Foi pensado de antes. querer entrar no Guinness. Você tem que pensar, tem que planejar antes, porque você precisa se inscrever antes. Então você pesquisou esse processo de armazenar as informações e os dados que comprovariam que você conseguiu realmente estar. Isso, existe um protocolo do próprio Guinness mesmo. A partir do momento que você se inscreve, ele fala bem assim, ó, beleza, você quer participar do recorde, qual vai ser o seu roteiro? No caso você se inscreve antes. Você sinaliza que quer isso. Exato. Aí você passa a partir dali. Exato, porque no Guinness você pode quebrar um recorde ou bater um recorde, que é diferente. Quando você bate um recorde, é que você é o primeiro. Foi lá e bati que não existia ainda. Uhum. Então, sei lá, o cara que tem a maior unha do mundo. Uhum. Então não existe ainda. Ele deixa crescer e ele escreveu esse recorde. Só que eu quero quebrar o recorde do cara. Eu quebrei o recorde americano. Então já tinha um americano, já tinha feito em 3 anos e 2 meses. Aí eu falei, Guinness, eu quero quebrar o recorde desse cara. Daí o Guinness falou assim, tá bom, então você vai precisar de 9 evidências. Em cada país que você passa. Então, todos os países eu precisava de foto do passaporte, eu precisava GPS, passagem de entrada, passagem de saída, reserva de hotel, 2 testemunhas locais, uma série de evidências em todos os países que eu passava. Acho que no total deu 2.552 evidências. E assim, depois de 6 meses que eu cheguei no Brasil, mandei para eles, saiu a resposta que eu quebrei o recorde. Muito bacana, cara. Muito bacana mesmo. Você contou com o apoio de patrocinadores ou fez tudo por conta própria? Não, cara, eu saí para viajar e eu saí só com uma mochila,
meu celular e o sonho de visitar todos os países do mundo. Foi até bizarro, porque eu vendi tudo da minha casa, eu vendi minha televisão, eu vendi minha geladeira, eu vendi minha moto, cara, vendi tudo. Aí eu tinha 10 anos trabalhando no hospital em São Paulo, que é o maior hospital público da América Latina, o Hospital das Clínicas em São Paulo. Peguei tudo que eu tinha, deu quase 90 mil reais. Só que minha viagem já estava orçada a R$500 mil. E aí eu falei, beleza, agora só falta 410 mil só, vamos lá, né? Só que aí eu comecei a viajar com os 90 mil só. Comecei a viajar, e aí depois de 9 meses de viagem, eu já tinha feito mais de R$1 milhão só com o meu celular. Caramba. O que você acha que foi mais difícil nesse processo todo? Tempo, dinheiro, burocracia ou saúde? Cara, pra mim foi momentos, né? No começo era grana. Pô, uma perrengue. Eu dividia um quarto em rosto com 20 pessoas. Pô, no mesmo quarto, imagina tu dormir com 20 pessoas. Na Índia, nossa, uns perrengues na Índia. Aquela galera com odor forte, era uns perrengues só comendo McDonald's, comendo lanche para economizar dinheiro. Então no começo era o dinheiro. Aí depois mudou um pouco. Daí já começou a virar um pouco mais a questão de burocracia. Então eu fui deixando uns países mais difíceis para entrar, como o Congo. O Congo é um país que está tendo guerra civil. Cara, eu não tinha como eu emitir o visto, não tinha como. Eu tive que andar 18 horas dentro da floresta para entrar no país. 18 horas, mas estou andando 18 horas numa floresta, no Congo, um país que está em guerra civil. Ou, por exemplo, o visto da Síria, para me conseguir, eu tive que sair da África para ir lá na Europa. Eu fui na Espanha, não, desce mais. Eu fui para Roma, para um despachante me dar o visto para me voltar lá para a Síria. Cara, umas burocracia louca, sabe? Então aí, a partir daí, o dinheiro não era mais o problema. O problema era a questão das burocracias. Então teve algumas adversidades que estenderam um pouco mais o tempo, né? Poderia ser mais curto então esse recorde. Exato, podia ser um pouco mais curto, mas chegou um momento que eu estava mais que curtindo a caminhada, a jornada, sabe? Eu tinha a questão do recorde, eu sabia que tinha um tempo, mas no começo eu viajava um pouco mais rápido. Depois que eu falei, não, vou saber quando eu vou voltar aqui de novo nos Alpes Suíços, andar de balão na Capadócia, nadar com baleia em Samoa. Cara, eu comecei a viver umas experiências que eu falei, não, agora eu vou curtir o rolê. Daí, tipo, eu aprendi a fazer grana, a grana começou a entrar, aí eu fui curtindo. Então, tudo que tinha que fazer, eu fui fazendo. Se mesmo imagina, eu fiz, cara. Na Suíça teve onde na Suíça? Cara, a Suíça foi muito legal, que eu fui pelo governo, né? Então, eu fiquei 9 dias lá, andando a Suíça inteira. Então, eu peguei, literalmente, eu fiz um ciclo na Suíça, onde eu peguei um trem e fui andando e parando. Então, eu fui dos Alpes Suíços a Genebra, tudo, assim. Eu visitei, tipo assim, a Suíça foi muito massa. Qual país mais te surpreendeu, seja positivamente ou negativamente? Cara, negativamente foi um país mais bizarro, que é Turcomenistão. Turcomenistão é um país da Ásia Central, onde ele é gerido por um ditador. O presidente lá é um doidão, cara. Ele adora a cor branca. Então, todas as casas são brancas, todos os carros são brancos, criança não pode jogar videogame, homem não pode... O Neto, ele tá com aquela barba dele, esquece, já não entra, porque o presidente não gosta de barbas grandes. Não gosta de... O que mais ele não gosta? Não gosta de concerto, umas paradas que ele não curte. Então, claro que ele não gosta, é proibido no país. Proibido. Então, as casas da capitais tem que ser o teto vermelho ou verde, a cor da bandeira. Pra quando ele passar de avião, ele saber que ali é a capital do país. Enfim, é uma parada muito bizarra. Lá tem a maior montanha-russa fechada do mundo. Uma parada muito louca, tudo folhado, não sei o que lá, de ouro e tal. Umas paradas muito chique lá, que é muito rico. É como se fosse uma Dubai, Turcomenistão. Só que pra ninguém, não tem ninguém na cidade. Não tem, tipo, e o negócio tá rodando. Você passa lá, tá lá. Todo dia eu passava, o negócio tava rodando, pra ninguém. Loucura. Então foi bizarro isso. Teve algum país que você teve medo de verdade? Medo? Cara, teve alguns. Principalmente esses países que estão em guerra, eu falava bem assim... Deus, eu quero entrar nesse país, deixa eu entrar, mas por favor, deixa eu sair também. Cara, eu passava tipo assim, ó, na Ucrânia, na Rússia, o bicho pegando lá, ia pra Níger, pra Burkina Faso, no Chad, só pra você ter noção, eu cheguei lá, eu saí do aeroporto, foi um dos poucos países que eu não conheci brasileiro, tinha 2 tanques da ONU, assim, ó, eu tinha que atravessar os 2 tanques a pé, assim, ó, os caras pegando fogo. Cheguei no hotel, era o único hóspede do hotel, pô. Lá o bicho pegava lá, pô. Teve algum momento que você pensou assim, porra, acho que não vou conseguir, ou a todo momento você tinha certeza que iria dar certo? Cara, eu tava no meu coração que eu ia conseguir. Tipo assim, eu tava muito determinado, sabe? Tipo assim,
Era cansativo fisicamente? Era, mas todo dia, se você vê, eu tava nessa pegada que eu tô aqui agora, tipo, uau, mais um, vamos lá. Porque eu tinha um propósito, eu tinha um Cada objetivo. país você renovava a energia, né? Renovava todos os dias, irmão, tiro por Deus. Eu acordava assim, tipo, uau, vamos lá, mais um. Abri o celular, a galera, tipo, apoiando no Instagram, sabe? Falando, vamos lá, galera, vamos lá, pô, a gente tá com você, vamos lá, que você precisa. Então você via as mensagens positivas das pessoas, falando, pô, você é minha motivação, pô, você vai ter que conseguir, que é por mim, é por nós. Então eu vi que a parada começou a virar um projeto de grupo, né? Não é um projeto mais individual meu, porque tá todo mundo tão envolvido, que cada um tinha aquele dia, você, mano, hoje não quero, não. Não dá pra voltar atrás agora. Cara, vamos lá, falta mais um, agora só falta mais um, agora vamos lá. Então, tiro por Deus, tipo assim, a energia que eu tinha na viagem durante 2 anos e 42 dias é essa energia que eu tô aqui. Teve algum país que você queria muito conhecer e chegou lá, foi uma decepção? Caramba, ninguém fez essa pergunta ainda, deixa eu pensar. Acho que não. Tipo. E aquele lugar que você não esperava nada e foi incrível? Malawi. Caramba, Malawi foi muito massa. Malawi é um país que fica na África, que foi o país que me trouxe 2 grandes aprendizados. Primeiro, o que é viver num senso de comunidade. E segundo, o porquê que a felicidade é a nova riqueza. Esse país, eu fiquei hospedado 9 dias com 5.000 congoleses refugiados da Guerra do Congo. Uma galera que vive com $5 por mês que a ONU dá para eles. Então você que está ouvindo o nosso podcast hoje, imagine você na sua casa vivendo com R$25 por mês, que é o equivalente a $5 que aquela galera ganha. Só que a nenhum momento que eu estive lá, eu vi a galera brigando, a galera chorando, reclamando, roubando um outro, a galera com atitudes negativas, não. Ao contrário. Uma galera vivendo feliz, leve, mesmo com toda a realidade de pobreza, de miséria. Eles estavam sempre rezando. Tem um momento ecumênico deles lá, que estava todo dia às 7 horas da manhã, tinha esse momento ecumênico. Eles dançavam, rezavam, oravam, tudo positivo. Eles tinham um senso de comunidade onde um plantava o tomate e o outro plantava o alface. E eles trocavam. Um ensinava a costurar, o outro ensinava a falar inglês, porque lá eles falavam francês e trocavam. Então um furou o teto da casa de um, ele arranca um pedaço da lona de um para colocar na lona do outro. Aquela galera vive de uma forma que eu falo, eles vivem em senso de comunidade e que literalmente a felicidade é uma nova riqueza. Porra, bacana. Você falou a questão do francês. Como é que foi em relação aos idiomas? Aos vários idiomas? GMAP, Robson, Je suis brasileiro, eu tô eu aprendi a falar 4 idiomas, cara. E é muito louco, sabe por quê? Você aprendeu durante a trajetória? Durante a trajetória, porque eu vim de favela, eu sou de periferia. Então, o meu português sempre foi limitado. Foi um português de escola pública, eu sempre cresci no meio dos manos, dos bro. Então, meu português sempre foi limitado. E aí, quando eu comecei a viajar, eu fui aprendendo a falar inglês. Eu tinha uma base de inglês, que eu morei um tempo nos Estados Unidos, que eu fiquei estudando lá, na rua, né? Meu inglês, eu fui estudar, meu inglês era tipo intercâmbio de rua. Uhum. Eu ia pro mercado conversar com as pessoas na rua. E aí, quando eu cheguei na África Oeste da África, os países lá, era todo país colonizado pela França. Então, o idioma local lá era francês. E eu viajava de ônibus. Então, quando você chega na fronteira, se você não falar francês, você não entra. O que aconteceu? Aprendi a falar francês. Na raça. Então, fui o básico. Eu não sou nenhum fluente, mas eu já conseguia me virar, conseguia falar quem sou eu, o que eu estava fazendo, onde eu ia. Aí eu fui aprendendo na raça, no Duolingo. Então, você que está ouvindo a gente, eu não tenho dinheiro para estudar inglês, porque normalmente a galera fala de dinheiro ou de tempo, né? Eu comecei a aprender na rua, usando o aplicativo do Duolingo e falando com o povo, sem saber nada. E aprendi. Então, quando você quer, você aprende. Apesar de você ter morado fora dos Estados Unidos, você ter rodado todos os países do mundo, você se considera assim que é uma pessoa totalmente diferente? A mudança foi radical de quem você era antes e depois disso? Com certeza, cara. Com certeza, porque acho que hoje o melhor investimento que o ser humano pode fazer nele é viajar. Eu concordo. Porque é uma parada que ninguém vai tirar de você, é uma experiência que vai marcar a tua vida, é um conhecimento, é uma conexão, é um idioma diferente, uma culinária. Cara, hoje se a gente parar para tomar uma cerveja ali fora, tu vai ver que, eu consigo transitar por várias áreas. Então, se tu quer falar de empreendedorismo, eu consigo aprender um pouco de empreendedorismo, de falar de empreendedorismo que eu aprendi ao redor do mundo. Como eu consegui fazer 1 milhão viajando. Se tu quer falar de educação, cara,
eu nunca tive condição de pagar uma faculdade. Minha mãe é muito pobre em casa. Pô, a gente vive uma vida de miséria do caramba em casa. Só que, pô, eu tenho 2 graduações, eu tenho uma pós-graduação, eu tenho uma especialização nos Estados Unidos, uma certificação nos Estados Unidos, eu falo 4 idiomas e nunca tive condição de pagar a faculdade. Por quê? Ou era bolsa, ou participava de algum projeto social do governo federal, ou ganhava alguma bolsa de estudo na Universidade de Mackenzie, tinha várias bolsas lá, eu ficava participando e nunca deixei de estudar. Então, eu consigo falar de educação de uma forma legal também. Enfim, eu consigo transitar em várias áreas graças à viagem. Muito bacana. Você falou em culinária, qual foi a comida mais estranha ou diferente que você experimentou mundo afora? Cara, no Cazaquistão, eu comi rabo e testículo de cavalo. No café da manhã, com chá. E eu dei o chá também. Ia começar o dia, né? Cara, de manhã. Isso aí era exótico demais, pô. Nossa. E eu sempre viajava para ter experiências locais. Então, meu foco era mais pessoas do que lugares. Então, eu usava um aplicativo chamado Couchsurfing. Couchsurfing é um aplicativo que você consegue ficar hospedado de graça na casa dos moradores locais. Então, cara, eu usei pra caramba o Couchsurfing. E aí, lá no Cazaquistão, só tinha um tio que ele morava numa fazenda que era mó distante da capital. Eu falei, o único tio que tinha, e era começo da viagem, era vacas magras, sabe? Contava as moedas, eu falei, é por causa desse tio que eu vou. Cheguei lá no tio bora tomar café. Eu falei, vamos. Aí colocava aquele testículo e rabo de cavalo. Eu falei, Jesus Cristo. Será que não botava pra sacanear? É? Não botava pra sacanear, não. Era aquilo Nada, mesmo. é verdade mesmo, pô. Sacanear a galera da Bahia que tá me sacaneando. O galera me deu um pau de sapo aqui, uma bebida. Meu Deus do céu, já bebeu já? Não. Nossa, não bebe não, pô. É pau de sapo. Caraca, velho, quase vomitei, pô. Nossa, é horrível. O pessoal da Bahia fica me pegando toda hora, pô. Como é que foi lidar com a saudade de casa, da família? Cara, acho que foi a parte mais difícil, de verdade, do rolê, foi a saudade da família. Mas a internet, ela conseguia minimizar um pouco, sabe? Então, todos os dias, eu falando com meu filho, falando com minha mãe, falando com meus irmãos, com meu ciclo de apoio. Então, eu não só fazia terapia toda semana, como também eu tinha um ciclo de apoio, onde amigos e familiares ficavam conversando comigo, sabe? Eu ficava desabafando, falando nas resenhas. Falei, nossa, mãe, comi um testículo de cavalo. Nossa, mãe, acabei de subir aqui off suíço, muito lindo. Mãe, eu acabei de dormir na gaiola aqui no mar e o bicho pegando guerra pra tudo que é lado e eu dormindo na gaiola. Então eu contava essa história pra minha mãe rachava o bico e tal. Daí depois que eu ia postar nas redes sociais e compartilhando, só que eu já compartilhava a partir de um momento que já tava mais relax, que eu já tinha compartilhado com a família e tinha trabalhado isso no meu psicológico. E pra você manter a saúde física e emocional durante essa jornada, não foi? Cara, a física, cara, eu fazia exercício quase todos os dias. Eu andava 20 km por dia, até hoje eu ando. Então eu adoro andar, adoro. Tanto que eu ia vir pra cá, aí o pessoal da Secretaria de Turismo deixou um carro pra gente viajar, pra gente ficar andando, né? Falei, precisa não, vou andando. Não, moço, é longe. Eu falei, não, eu vou andando, eu gosto de andar. Ou seja, durante a minha viagem eu já tinha esse tipo de comportamento de andar muito, sabe? Tipo, pra fazer exercício. Aí eu comecei a ser patrocinado por uma empresa de suplementos e o nosso contrato eu era obrigado a ir pra academia 2 vezes por semana. Então, meu sacrifício era esse, ir pra academia 2 vezes. Então, ia lá, malhava, daí tomava creatina. Me ajudou muito na creatina. Todo dia eu tomo creatina. Então, você se não toma creatina, usa meu cupom. Tô brincando. A gente falou do antes e depois, né? O Robson antes e depois de fazer essa trajetória toda. Mas o que você acha que mais mudou em você? Cara, minha comunicação mudou muito. Eu sempre fui um cara muito tímido. Até hoje eu sou um pouco tímido. Eu faço teatro ainda pra perder um pouco minha timidez. Eu acho que minha comunicação tá melhorando. Ainda eu sou meio fone ainda, mas eu acho que cada vez mais acho que as pessoas estão me entendendo. Minha mentalidade, eu acho que eu tenho uma mentalidade muito mais de abundância, sabe? Como eu vim de família muito pobre, eu sempre tive uma mentalidade de muita escassez. Eu era aquele cara, tipo, quando eu ia dividir a conta, ficava cortando as moedas, sabe? Mas porque vem da parada educacional, da experiência social que eu tinha de escassez, então minha mente era uma mente de escassez. Hoje aqui, graças a Deus, é abundância a todo momento, sabe? E parece que quanto mais eu tenho essa mentalidade de abundância, mais essa parada acontece na minha vida. Você conseguiu reverberar essa sua mentalidade para os demais, para a família? Cara, não, é um processo, porque, mano, eu ainda fui abençoado porque eu comecei a andar com muitas pessoas que tinham essa mentalidade de abundância. E minha família não, pô, a gente sempre foi muito pobre, então a gente sempre foi muito simples em casa. Então a gente não tinha um espelho, não tinha um cara que fala assim, essa é a mentalidade, para de ficar mesquinho contando moeda, pô. Paga aí, cada um paga a sua conta, se um não tem, o outro dá. Apesar de a gente ser uma família muito unida,
a gente sempre tive muito, sempre contando as moedas, então essa é a nossa mentalidade, então a gente não tinha quem dar aquele puxão, sabe? Aí alguns colegas me deram vários voadoras, vários puxões, aí eu desenrolei um pouco e agora eu tô passando pra minha família também. Em relação ao nosso país, o que você acha que o Brasil, em termos de cultura, tem mais de valioso? Cara, o Brasil primeiro é o melhor país do mundo, e eu posso falar com propriedade porque eu visitei todos os 196 países do mundo. Vai discutir. Mas nosso Brasil é o melhor país, pô, nossa culinária aqui. Você tá maluco? Eu cheguei aqui agora, aqui na hospedagem que eu tô, meu irmão, eu comi uma moqueca lá, comi um... Foi no Morro dos Navegantes? Morro dos Navegantes, tá? Luca Dani Façanha. Façanha, Jesus Cristo, a mulher não existe não, pô. Então é uma mão abençoada. E, pô, fora cultura. Aqui mesmo em Ilhéus, pô, caramba, tem tanta coisa legal pra fazer aqui, sabe? A história do cacau, como tá inserida, tem Jorge Amado aqui, pô, você tá maluco, a gente é tão rico. Essa semana passada eu estava aqui na cidade vizinha, em Vitória da Conquista, eu fui conhecer o segundo maior museu aberto do país, que é o de Allan Kardec, alguma coisa assim, não é Kardec, mas o nome dele é Kardec, mas ele usa um outro nome. Uhum. E, cara, uma experiência muito louca, que talvez, se fosse no Sudeste brasileiro, se fosse São Paulo, no Rio, as pessoas iam dar muito mais valor, mas infelizmente ainda o Nordeste a pessoa não olha com o carinho que tem que olhar, sabe? Infelizmente é uma crítica que eu faço para mim mesmo, para social, sabe? Que a gente precisa ter um olhar maior pro Nordeste, para nossa cultura, porque o Brasil é rico de cultura, pô. Eu, numa palestra também hoje de manhã, que eu peguei uma foto, em Pernambuco, eu não estava em Pernambuco, eu peguei essa foto da internet. E uma foto eu no Atacama. Cara, era a mesma coisa. Todo mundo da palestra lá, eu falei, esse lugar aqui, essa região aqui é a mesma? Quem acha que não, levanta a mão. Ninguém levantou, porque todo mundo era a mesma região. Quando eu fui lá, era país diferente, cidade diferente. Um é aqui em Pernambuco, só que o Atacama recebe 1 milhão de pessoas todo mês, todo ano, 1 milhão. Inclusive, enquanto essa cidade lá de Pernambuco, eles não conseguem nem medir que não vai ninguém para lá. Entendeu? Então, a gente precisa valorizar cada vez mais nosso país, e nosso país é o melhor país do mundo. Dito isso, o que você viu mundo afora que você queria que existisse no Brasil? Cara, eu acho que em relação a qualquer coisa, você fala? Qualquer coisa. Cara, eu acho que a segurança nossa precisa melhorar muito, nossa segurança. Eu acho que o Brasil é um dos países mais perigosos do mundo em questão de segurança, assim. Educação, acho que a gente tem uma educação. Aqui o Japão, ele é fora da média. Pô, a educação do Japão, pô, eu fiquei apaixonado, assim, a forma que a galera respeitam lá as regras, mas isso está muito relacionado à cultura, né? Acho que não tem como a gente mudar radicalmente, assim. Acho que o que a gente precisa melhorar mais é a questão da corrupção, política, segurança, educação. Acho que essas áreas que é básica no nosso dia a dia. Você sente diferença no modo que o brasileiro é tratado fora do país? Se eu vejo o quê? Diferença no modo de tratamento? Cara, o Brasil é muito... Onde a gente chega, a gente é bem recepcionado, mano. Todo lugar do mundo, a galera ama os brasileiros. Você chega na imigração, velho, o cara fala assim... Até Portugal? O cara... Apesar que em Portugal essa semana teve o maior número de brasileiros negados, que eles falam que chega na imigração e eles devolvem pro país... Ainda é um lugar que o pessoal gosta do brasileiro, só que aqui tá uma massa muito grande, né? Tipo assim, pô, os caras gostam, mas também igual do Brasil inteiro, né? Tipo, lá dentro dele. Então os caras estão sobrecarregados, mas no geral, o mundo, a galera, pô, eu chego na imigração, o cara vê meu passaporte Brasil, cara, o sorriso do cara, você já viu que, não o sorriso, mas a fisionomia do cara já mudava. Aí eu chegava com um sorrisão no cara, I'm Brazilian, I'm Brazilian, my friend, Neymar, daí, sou brasileiro, meu amigo. Aí o cara já kkkk, já caímos, welcome to, blá blá blá. Cara, brasileiro tem uma energia que a parada é animal, pô. Teve algum país que você achou que foi mais acolhedor? Acolhedor? Todos os países. Aqui, Tailândia, eu fui muito bem recebido. Eu amo a Tailândia, eu sou suspeito de falar desse país. Cara, onde eu chegava eu era muito bem tratado. É que eu acho que os países africanos, eles têm uma parada de irmão com o Brasil muito grande também. Então, você chegava nos países africanos, devido a toda a história, a questão da colonização, a questão da história da escravidão, eu acho que o continente africano meio que virou um brother nosso, sabe? Então a gente chega lá, a gente é muito bem recebido, talvez até um pouco melhor que outros países. E como foi receber o certificado do Guinness? Você imaginava que ia ter tanta repercussão? Não, cara, tipo assim, na última semana que eu tava viajando, eu tava no meu país 193, que foi a África do Sul. Eu tinha medo de altura, agora não tenho mais, eu tinha medo de altura. E eu estava numa crise de ansiedade muito grande, não estava conseguindo dormir.
E aí eu me lembro que eu fui fazer algum passeio em Namíbia, que é um país do lado, que é o maior deserto do mundo, um lugar incrível. E no meio do caminho, um cara me liga de uma agência de turismo e fala: irmão, que sabe que você está viajando no mundo, Guinness Book, está acabando sua viagem, tá? A gente quer oferecer uma experiência para você diferente. Eu falei: como assim? A gente quer que você pule do maior bungee jump do mundo. Aí eu falei: como assim? São mais de 300, são 306 metros de altura. E fiquei sabendo que você está ansioso, que isso vai te ajudar. Aí eu falei: mas eu tenho medo de altura. Eu falei assim: vai ajudar também. Aí eu falei: então tá bom. Como que eu faço? A gente vai mandar passagem pra você vem? Manda. Aí eu peguei o meu guia, falei: cara, volta pro aeroporto, vou catar passagem, eu vou lá pra voltar pra África do Sul. Voltei, pulei do maior bungee jump do mundo, foi muito louco. Detalhe, normalmente você pula de bungee jump... Oi? Tem na rede social? Tem lá no Instagram, tem lá. O detalhe, quando você pula de bungee jump, os caras amarram seu pé. E lá eu pedi pra ele amarrar meu peito aqui, a corda no peito, que eu queria sair correndo e pular de uma vez. Eles amarraram. Cara, quando eu corri, quando eu pulei, a perna subiu, eu olhei pra baixo, a perna queria voltar, mas o corpo já tava lá no meio, já, sabe? Então se você ver meu vídeo na internet, no Instagram, @onegovailonge, tu vai ver que meu corpo já tá quase caindo e ele faz assim, ó, do nada, assim, ó, puf, encolhe assim, sabe? Mas ajudou eu trabalhar bem a ansiedade, de fato, eu dei uma adrenalina tão grande, que controlou a minha ansiedade. Deu, pô, o negócio até agora eu sinto. Só de pensar dá uma. Não. Aí, só que aí isso me ajudou a controlar a ansiedade. E aí quando eu voltei pro Brasil, cara, foi muito louco, porque eu aluguei um helicóptero pra voltar pro Brasil. Eu, fiz uma parada muito louca. E eu aluguei um helicóptero no aeroporto de Guarulhos. Então eu cheguei, fiz uma imigração especial, que a gente chama, porque você não sai do aeroporto, você faz a imigração e volta pro aeroporto de novo. Aí a polícia te leva até o helicóptero onde eu aluguei. E aí eu catei o helicóptero e falei pro cara: pousa lá no meio da favela onde eu moro. Só que aí eu já tinha organizado que aluguei um monte de bolinha de pula-pula, piscina para as crianças, liguei para Havaianas, peguei um monte de chinelo, chamei um grupo de pagode, que mais tinha? Grupo de pagode, bolinha de pula-pula. Cara, foi uma festa lá no campo, e daí eu pousei no meio do helicóptero, pousei no meio da favela, assim, sabe? Porque eu queria passar uma mensagem para as pessoas, de que ó, o favelado foi, mas o favelado também voltou. E isso repercutiu muito positivamente. Então eu saí em 57 capas de jornais do Brasil, participei de todos os grandes podcasts, no Flow, no Gentili agora, no De Noite. O Fábio Porchat mandou mensagem ontem me convidando para participar do programa dele. Então foi um sucesso bem legal, assim, repercussão bem positiva, sabe? Era o que eu queria de verdade. Assim, eu queria que ele tivesse essa repercussão, não só por ego, porque é claro que a gente tem um ego, todo mundo tem ego. Você que tá ouvindo, você também tem ego, tá? Todo mundo tem ego. Só que, cara, é legal você... E não é injusto você celebrar essa conquista. E detalhe, sabe o que é mais legal? É porque é uma parada que eu fiz, não é uma parada só pra mim, é uma parada que serve de inspiração pra outra galera. Esse seria o verdadeiro significado de favela venceu. Porque assim, o cara com toda essa realidade social, com essa dificuldade familiar, abandonado pelo pai, blá 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 blá, o cara conseguiu fazer uma parada dessa, então, ou seja, eu também posso. Tu pode comprar teu carro, tu pode comprar tua casa, tu pode trocar tua televisão. Basta você se organizar, você ter um sonho, você ter um planejamento. Às vezes você não vai conseguir na semana que vem, mas talvez no mês que vem, no ano que vem, daqui a 2 anos. Mas dá. Hoje eu provo para todo mundo que, independente de qual que seja o seu sonho, dá. Eu sou prova viva, porque eu virei um sonhador. E tudo que eu vou sonhando hoje em dia, eu vou realizando. E para de pôr dinheiro na frente, porque todo mundo vai falar: porque você tem dinheiro. Não, 2 anos atrás era um cara normal, não tinha dinheiro, sabe? Um cara assalariado. Eu ia trabalhar de segunda a sexta, levava marmita todos os dias, mas eu nunca deixei de sonhar, sabe? Então, com 18 anos, eu comprei meu primeiro apartamento, mesmo sendo pobre. Que loucura isso. Porque eu cresci com minha mãe falando bem assim, ó: pobre tem que ter casa própria, pobre tem casa própria, pobre. Eu cresci com aquela parada que, quando tive uma oportunidade, eu comprei um apartamento sem precisar, mas eu comprei. E com 20 e pouco eu comprei minha primeira moto. Aí Deus foi abençoando e as coisas vão acontecendo. E nunca fui um cara de privilégio. Ao contrário, eu sempre criei minhas oportunidades. Sempre. Você falou que estava chegando ali no 193 países, recebeu esse convite da África. Obviamente, quando você finalizou, teve um misto de sentimentos. Mas quando estava perto ali, faltando poucos países, você parou, pensou, assim, refletiu alguma coisa? Pô, tá chegando lá, tá acabando. Cara, não dá pra acreditar não, pô. Às vezes a ficha não caía, não. Eu acho que você vive numa intensidade tão grande assim, que você fala... Tem dia que você fala: é mentira que eu tô em tal país, mentira que eu já visitei tudo isso, mentira que tá acabando. Você se pega com esses pensamentos, não falta de merecimento, mas de
desacreditar, porque é uma parada surreal a parada que eu fiz, meu. É louco. Uma população mundial de 8 bilhões de pessoas, só 150 fez o que eu fiz. Esse é o número real. O número real, 150. Hoje, né? Eu sou o número 151 agora. Só 150 tinha feito. Então, ou seja, se a gente for pensar em probabilidade, é mais fácil vocês ganharem na Mega Sena, vocês três, em probabilidade, do que alguém fazer o que eu fiz. Que é uma parada muito única, essa parada que eu fiz. E aí eu falei, cara, agora... Bora compartilhar um pouco dessa história. Então, retoricamente falando, obviamente a pessoa pode não querer entrar no Guinness mais, quebrar seu recorde, mas é possível então ele conhecer todos os países do mundo, se quiser. Super possível. Hoje eu dou mentoria, hoje existe 8 brasileiros viajando o mundo, querendo fazer o que eu fiz. E eu dou mentoria para 7 deles e 2 eu estou ajudando a quebrar meu recorde. Você está incentivando o cara a quebrar seu recorde. Exato, porque o Anderson, que foi um outro viajante, um brasileiro, ele já tinha feito isso, ele não conseguiu registrar no Guinness, mas ele tinha feito e ele me ajudou, pô. O cara que fez foi lá e pegou na minha mão e falou, cara, eu vou te ajudar, é possível. Então, por que eu não vou fazer isso com outros? É ao contrário, os caras pagam pra me ajudar a quebrar meu recorde ainda. Eu tenho dinheiro ainda, pô. É muito louco isso, eu racho o bico, cara. E o processo para poder as comprovações? Foi burocrático, foi difícil, foi tranquilo? Foi muito chato isso, porque a parte mais chata você tem que, sabe, tipo... Você tem que mandar online, como é que funciona? Como é que você chega com a folha assim, aí você precisa pedir pro cara... Por 2 testemunhas, sabe? Assina aqui. O cara fica desconfiado às vezes, o cara não quer assinar, fica convencendo, mostrar às vezes documentação, mostrar meu Instagram e tal. Aí o cara assina, aí eu tenho que apertar o GPS, aí às vezes tem que ir na delegacia ou no hospital ou no aeroporto, tirar foto num estabelecimento público. Então é muita burocracia e que faz parte do rolê, natural. Mas é tipo uma responsabilidade muito grande, porque um país que você fala, ferrou, velho, perdeu tudo. Entendeu? Então, lá, acho que era um dos meus maiores pesos, era a questão do Guinness, sabe? Então, às vezes, eu deixava de comer, não deixava de comer que eu esquecia de comer. Mas ficava tão intenso, não, Guinness, resolver a questão do Guinness. Quando foi ver, já era tipo 3 horas da tarde e não tinha nem almoçado ainda, porque questão de resolver logo as burocracias do Guinness, entendeu? Como é que fica agora o seu comportamento em relação às viagens? Você já conheceu todos os países do mundo, mas pretende continuar viajando ainda e ter essas experiências novas agora com mais tranquilidade? Já, pô, depois que eu voltei pro Brasil, eu voltei tem 7 meses. Eu já fiz 20 países já. Já quebrei outro recorde. Eu já fiz a maior viagem de trem do planeta. Eu e o Anderson agora em dezembro, a gente atravessou a Europa inteira. Chegamos na Rússia, fizemos a Transiberiana, aí atravessamos Mongólia, chegamos na China, pegamos um trem-bala e fomos até Singapura e viramos os primeiros brasileiros e a primeira dupla do mundo a fazer a maior viagem de trem do planeta. Cara, e vocês ficaram amigos mesmo, né? Não, a gente é brother, a gente é sócio, a gente tem uma empresa junto, a gente tem uma empresa de mobilidade global, a gente ajuda as pessoas a se movimentar de um país para o outro. E agora que você conheceu o mundo inteiro, o que vem depois disso? Cara, eu aprendi que nossos sonhos não têm limite. Então, eu tô com um monte de sonho. Tem um livro saindo agora, tem documentário, tem um projeto de... Palestras, né? Palestra sendo bem legal. Então, hoje eu palestrei aqui, tem palestra amanhã, tem palestra agora em Camaraci, tem palestras aqui na Bahia ainda em Feira de Santana, em Salvador, em São Domingos. E aí tem um talk show itinerante que a gente vai fazer em 27 favelas, em 27 capitais do Brasil. Cara, tem muita coisa boa, pô. Acompanha lá no Instagram, @onegrovailonge, que tu vai ver as resenhas, as histórias e os projetos novos que estão pra vir. Inclusive, Coreia do Norte, que vai entrar agora. A Coreia do Norte tá fechada, eu vou agora. Eu já tô seguindo, segui também. Já segue aí todo mundo aí. Tem um comportamento que você acha que é igual no mundo inteiro? Comportamento? Comportamento humano. Não, tem Coca-Cola no mundo inteiro. Né? Todo lugar que você vai tem Coca-Cola, velho. Todo lugar tem Coca-Cola. O comportamento não, porque, cara, a cultura é muito louca. Por exemplo, tem um vídeo meu que tá viralizado no Instagram, onde eu mostro um monte de mulher apanhando. Fala, Robson, apanhando Cara, eu me lembro quando eu cheguei lá pra ver aquelas mulheres saindo sangue, elas tomando o cara com aquela varinha e batendo tanto. No começo eu ficava tremendo, eu não conseguia nem filmar. Só que depois de algumas horas lá, eu entendi que foi uma parte cultural, faz parte de uma cerimônia deles, de uma cultura deles, uma tribo pequena que vive no meio do mato e tal. E aí eu aprendi a respeitar. Então, essa parada cultural, essa parada singular, cada um tem a sua cultura. Então, por exemplo, eu visitei alguns lugares na Etiópia. Na Etiópia eu fui no quê? No Quênia? Não, em Uganda. Aqui, tu já falou pra mim, Robson, ali tem um lugar muito legal, tomar uma cervejinha, a gente pode passar um chopinho. Em Uganda, a galera me chamava pra ir pro bar, sabe fazer o quê? Beber leite. É muito comum, a galera ninguém bebe cerveja, álcool no bar. O bar lá é para assistir futebol e beber leite. Caramba, cara. É cultural. Então, quando eu falo, vamos tomar um leite ali, você já vai ficar, quer tomar um mé já, né? Leite. Então, porque é parada cultural, entendeu? Teve algum país... Qual país você chegou, passou por ele e falou assim, ó, quando acabar tudo isso, é aqui eu quero passar mais tempo? Cara, porque assim... E o país que você moraria?
É que o Brasil, com certeza, eu quero morrer aqui no Brasil, mas eu quero, claro, acho que eu já morei um tempo nos Estados Unidos, eu voltaria para os Estados Unidos, eu gosto da cultura americana. Malta é bem legal também, eu gosto de praia, então Malta tem umas praias muito massa. E eu sou apaixonado pela Tailândia, então nos últimos 4 anos eu fui 4 vezes para Tailândia, então esse ano eu já fui para Tailândia já. Então, tipo, Tailândia é muito 10, pô. E Cuba? Cara, Cuba eu me senti no filme, eu andei naqueles carrão de Cuba lá, é a mesma coisa que tá no filme. É uma cultura, cara, você parece que a galera parou do tempo, no tempo mesmo. Então, a parada que passa na mídia aí, que a escassez, o controle de compras no mercado, tudo isso é real, pô. Lá a gente você não podia comprar 10 litros de leite, não. É 2 leites por pessoa. Então o país que você moraria fácil seria Tailândia, por exemplo. Tailândia eu acho que moraria um período, sim. Na Ásia, no Japão também, uma das melhores culinárias do mundo. Eu lembro a capital, que é Hanoi, mas eu não lembro o país. Hanoi fica na... Hã? Olha aí, a produção vai confirmar aqui. Eu esqueci, é muito... Vietnã aí, a produção tá muito rápida. O Vietnã é um país, cara, é um dos melhores culinários do mundo. Vietnamita. Ai, que delícia. Essa área, né, Vietnã, por aí, você chegou a visitar Everest, alguns pontos assim mais específicos dos países, ou não deu tempo de passar por esses locais assim? Não, na verdade eu não cheguei a fazer o monte, o camp, não. Eu fiz um passeio lá, o camp é 11 dias, eu fiz um de 3 dias no meio do mato, foi legal. Mas, cara, na Suíça eu fiz os Alpes Suíços, no Congo eu fiz os gorilas na floresta, em Capadócia eu fiz o balão, andei de balão na Capadócia. Então, cara, eu vivi experiências surreais. Em Samoa eu nadei com baleia, em Palau é o único país do mundo que você pode nadar com água viva. Você pensa, eu tô nadando com milhares de centenas de água-vivas assim, e elas não queimavam você. Cara, vivi pra caramba. Teve alguma paisagem absurda, você falou assim, cara, isso aqui nem uma foto consegue explicar. Suíça, irmão. Suíça é bizarro. Suíça é... Você viu umas paradas lá e fala, cara, isso aqui é um quadro. Parece um... Aí eu fiz um passeio de um trem, que é um trem que ele é todo de vidro, até o teto é de vidro. Cara, tu vai fazendo isso, eles começam a entrar nos lugares assim, cara, igualzinho um filme. Ele passa assim, aquelas florestas, aquela água azulzinha, cristalina. Meu, é muito louco, é muito legal. A Suíça foi a paisagem. Eu sou suspeito que eu morei um ano em Genebra. Você morou um ano em Genebra? Então tu sabe o que eu tô falando. Incrível, você concorda? Não faz sentido? Não Total. O que foi mais da hora que você viveu lá na Suíça? Lá? Entendi. O que foi mais da hora que você viveu? O mais bonito? Cara, teve o Blausee, que é o Lago Azul. Mas você subiu os Alpes também? Subi no Monte Salève, que é na França, que dá pra você ver de Genebra o monte, mas nos Alpes não cheguei não. Eu morei na pandemia, 2020. Cara, na pandemia. Pô, mas, cara, me tira uma dúvida, porque tem um vídeo meu viralizado super polêmico na internet que eu falei assim, ó, a Suíça, a galera é um pouco fria e tal. Não acho que seja frio, não. Pelo contrário, eles são gentis, só que eles não conhecem você, ele vai ficar, que nem brasileiro, já é acostumado, né? Se ele conhece, já tá... Não é que eles são frios com você, ou são estúpidos ou grossos. Mas é questão de não te conhece. Depois que te conhece, você cultural, eu falei. Eu não quis dizer de uma forma negativa, que o pessoal tá me arrebentando na internet por causa disso. Eu não quis falar dessa posição que os caras são ruins, são do mal. Sim. Mas eu quis comparar com... Até talvez eu fui um pouco sacana também, que eu quis comparar com a galera de Malawi. Mas também não era essa comparação que eu quis dizer também. Eu acho que talvez eu me expressei mal na internet. Eu quis dizer que, tipo assim, é uma galera mais reservada, sabe? Tipo assim, sim. Não é que a galera que, tipo assim, ó, eu cheguei aqui na Bahia agora, eu cheguei no cara e falei, bora tomar uma cerveja. Eu senta aí, rapaz. Aí eu sentei e comecei a conversar com ele. Se eu falei assim, na uísque, eu falei, vamos sentar pra tomar uísque? Cara, que? Tipo, meu, sai daqui, sabe? Tipo, quem é você, entendeu? Tipo, mas no Brasil tem muito isso também, alguns estados, né? Que falam, Santa Catarina, parece, se não me engano. Tem a galera do Sul, né? A galera fica meio fio também. Agora, o nível de educação que eu acho absurdo. Tipo, absurdo. Na pandemia, por exemplo, tinha uma fila pra entrar no mercado, né? É tipo um mini shopping, mas dentro desse mini shopping tem dois mercados. Para um tinha uma fila absurda, para o outro não tinha quase fila. Mas você poderia entrar pela outra que não tinha fila e entrar lá, porque ninguém ia saber. Mas estava todo mundo na fila ali. Isso me marcou bastante. E a pontualidade de transporte, tudo. E a comida? Foi tranquilo, achei. Você comeu o que lá? Mas eu comi muito fast food também, viu? Muito fast food. Que é caro, não é? Então, porque... Agora bebida alcoólica é barato. Ah, é? Muito barato, cara. Eu acho que foi recorde de garrafas de vinho que eu bebi na Suíça. Por que você veio embora? Eu fui, na verdade, meu pai morou 15 anos na Suíça. Eu fui por um cara de emergência, que ele ficou doente, eu fui pra lá. E curiosidade, eu fui passar 3 meses. Aí meu voo foi cancelado por causa da pandemia. Aí eu falei, já que vai cancelar, eu vou ficar legal no país, então bota pra dezembro. Que da hora. Mas me diga, uma frase que te define como viajante.
Ah, cara, acho que camaleão, pode ser uma palavra? Eu sou meio camaleão, porque eu acho que eu consigo me adaptar, sabe? Então, tipo, tinha dias que eu estava na casa dos jogadores de futebol da seleção brasileira. Então, eu fui pra casa do Richard, eu fui pra casa do Fred do Manchester United, eu fui jantar com a Loki, eu conheci várias galera, fui casa do embaixador, eu conheci vários embaixadores, fiquei na casa oficial do Brasil, hospedado, tudo isso, tô falando. E da mesma forma que eu chegava na casa da tia, que na casa dela não tinha parede, não tinha porta, não tinha janela, sabe? Eu cheguei em situações que eu tive que dormir na gaiola. Então, se entrar no Mali, que acho que é o meu país 119, se vocês assistirem os stories do Instagram, eu dormi na gaiola. E detalhe, Mali é um país que está em guerra civil, que é bala e bomba para tudo que é lado, e eu dormindo dentro de uma gaiola no meio da rua. Então eu vivi situações que, de fato, eu fui um grande camaleão, sabe? Que toda hora eu ficava me adaptando, me ajustando. Tinha dia que eu estava dormindo com barata, eu dormi com barata onde tem Vitória Falls, Zimbábue. Eu dormi com barata, só que 2 dias depois, eu tava dormindo no hotel 7 estrelas, que eu tomava café com um elefante e uma girafa dentro do meu quarto. Tomando café com as minhas companhias, pra tomar café da manhã. Então eu vivia esse tipo de experiências. Só que se tu não é um camaleão, tu chapa, pô. Tu fala, caramba, eu tô loucão, uma barata, um rato e tal. Né? É louco. Cara, muito legal, que bate-papo incrível, eu realmente fiquei encantado, é um negócio maravilhoso mesmo. E eu queria que você deixasse a mensagem para os nossos ouvintes, nossa audiência, uma mensagem de inspiração, que é possível, e de repente dar uma dica, quem quer ter essa experiência de viagens, mas tem pouca grana, ou acha que não é possível, e esse espaço final deixa você à vontade para pontuar o que você achar relevante. Valeu, obrigado. Cara, primeiro, todo mundo fala, acho que qualquer pessoa do mundo que fosse planejar uma viagem dessa, ela ia colocar sempre na frente o problema número 1, a questão financeira, né? O dinheiro. E incrível que pareça, não foi esse que eu coloquei na minha frente, desde o começo. Eu falava, cara, eu tenho saúde, eu sou um bom ouvinte, eu sou inteligente, sabe? Eu vou conseguir fazer dinheiro. Então, pra mim, no meu planejamento, o que eu coloquei como o maior perigo, a maior dificuldade era o idioma. Porque eu falo, se eu chegar nesses países e não falar o idioma deles, ferrou, porque nem dinheiro eu vou conseguir fazer. Então, eu sempre priorizei o idioma e as outras coisas ia secundário. Por que eu tô falando isso? Você que tem um sonho, nunca coloca o dinheiro na frente, coloca o meios. O dinheiro sempre vai ser o fim. Então, se você tem um sonho de viajar, se organiza, planeja, olha, tem um monte de aplicativo que você consegue se hospedar de graça, você consegue fazer voluntariado, que aí no voluntariado os caras te dão transporte, te dão alimentação, te dão hospedagem de graça. Então, nunca coloca o dinheiro na frente dos seus problemas. Acabei de vir Bicuí aqui agora, a galera, eu quero ser um grande... eu queria ser o maior produtor de cacau, não sei do que. Aí eu falei, beleza, e o que você não é? Porque onde eu vou arrumar terra, não sei o que. Eu falei assim, você não tem terra? Eu tenho uma terra pequena. Mas aí você já plantou quanto? Nada. Aí eu falei, você nem começou ainda. Então, pra você, já colocou dificuldade. Então comece, plante os seus primeiros cacau, faz a sua primeira viagem na cidade vizinha, vai pra São Paulo, depois você muda de país. Step by step, etapa por etapa, planeja, se organiza e principalmente sonhe, tá? Porque a gente vive num país onde a gente tem muito problema de educação, problema político, problema social, e aí automaticamente a gente começa a ficar descrente com o nosso sonho, a gente começa a deixar de sonhar, que é onde erra. Produção, qual que é o seu maior sonho? Eu já realizei meu sonho. Qual que é? Descobrir meu talento. Certo, você não sonha mais? Não tem sonho mais? Qual que é o seu sonho agora? Desenvolver carreira, continuar na carreira, desenvolver o maior portfólio possível. Mas me fala um sonho, uma parada assim que foi, cara, eu vou sentir. Esse é meu maior sonho, eu quero chegar aqui. Me fala uma parada, onde você quer chegar? Agora é conhecer a Suíça. Se conhecer a Suíça, isso. É isso, muito bem. Eu acho que eles falam porque a gente tava falando aqui, mas tô brincando. Eu tô brincando, mas isso é importante, porque 80% das pessoas que eu pergunto sobre sonho, a galera não tem sonho. É um emprego legal, é ganhar dinheiro. Cara, isso não pode ser o seu sonho final. Você precisa ter uma parada que, algo mais tangível, sabe? Alguma coisa uma casa legal em algum lugar, um carro legal, uma viagem legal, sabe? Precisa sonhar, porque se a gente não sonhar, não vai realizar, pô. Então, primeiro passo, sonhe, seja ousado, ousa a sonhar, se organize, planeje, se capacita também, que é importante se capacitar, aprender outro idioma, ter conhecimento no que você quer se especializar. A galera aqui, você percebe que elas são focadas em comunicação, de levar a melhor comunicação para a galera que mora aqui em Ilhéus.
sabendo disso, a galera tem que sempre estar estudando, inovando. Vocês têm que ver aqui hoje, eles aqui, não, essa luz aqui, não, vamos mudar aqui a tela, vamos colocar uma tela maior. Porque a galera estão se atualizando, estão se modernizando. Então, você que está ouvindo a gente tem que ser esse mesmo caminho, sabe? Tem que se capacitar. Não existe receita de boa, assim, uma parada que você vê, aperta ali, pum, ganhou dinheiro e realizou seu sonho. Não, é um processo. Cara, Ilhéus, o que tá achando aqui? Ilhéus é arretado, pô. Eu ia embora agora sexta-feira e vou mais, vou passar o final de semana aqui. Eu acabei de mandar mensagem pra Dani que eu acho que só vou embora segunda-feira. Já deu pra aproveitar bastante. Você tá maluco? Aqui é bom demais, pô. Já gente... tomou banho de mar? Não, ainda não. Não tenho cheio ontem, mas eu vou achar amanhã. Saindo da questão das viagens, o que são seus hobbies? O que você gosta de fazer? O que dá prazer a você? Cara, o que dá prazer é conversar com gente na rua. Adoro conversar com o povo. Nossa, eu encho o saco todo mundo onde eu passo. Eu adoro comer comida local. Eu gosto de dormir na casa dos locais. Então, vim e mexe, eu acho uma casa de alguém, eu gosto de dormir para viver a experiência local. Porque eu acho que esse é o rico para mim, sabe? Esse tipo de experiência é uma... Cara, eu tô num lugar muito legal. Eu tô dormindo aqui, nossa, é um lugar muito bacana, uma paisagem top, eu acordo todo dia com o mar. Mas, cara, seria muito legal acordar na casa de um... Quem mora em Ilhéus é o quê? Ilhéense. Seria legal da Ilhéense tomando, comendo um... Qual é daquela que vocês comem aqui de manhã? Cuscuz. Cuscuz. Cuscuz como frito. Então, lá em São Paulo a gente não come isso não, pô. A gente é criado com miojo lá. Aí você vem pra cá, come os cuscuz de manhã, sabe? Uma aí, sopinha de noite. Você vai, e o acarajé, comeu o acarajé? Não, ainda não. Eu tô deixando pra comer lá em Salvador, que o pessoal fica em Salvador, o bicho pega lá, né? Não, mas aqui tem muita coisa boa. Então, aí é isso que é legal, pô. Isso é que eu já sabia quando eu vou voltar em Ilhéus de novo, sabe? Então, eu gosto de ver essas paradas culturais mesmo. Eu acho que é uma honra pra Ilhéus ter você aqui, um cara desse quilate. E pra gente aqui nos eventos também. A gente fica muito grato pela sua presença, por ter tirado esse tempo para bater esse papo tão inspirador, tão rico. Imagina, eu que agradeço o convite, pô. E quiser me convidar depois de novo, eu volto com certeza. Será uma honra. Obrigado, Robson. Obrigado, hein? Sucesso. Vamos que vamos. A você que nos acompanhou, obrigado pela audiência. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.